igreja. É um prazer, um privilégio novamente estar aqui com os irmãos. Não é? Praticamente essa igreja deu um pontapé, dizendo para nós assim, olha, tá certo aí? Microfonia. Dizendo para nós, olha, vai, a gente está enviando. E quando eu vi aquela cena daquele envio naquele dia, eu vi que a gente sentiu mais uma vez Deus falando com a gente. Vai, porque eu estou enviando vocês. Vai nessa fé que eu estou indo adiante de vocês, eu estou preparando o caminho, né? Eu estou fazendo o rio no deserto. Palavra do pastor Sérgio para mim. E nesse tempo, é um tempo sim, a gente teve um tempo em que a gente está levantando os recursos graças ao bom Deus, misericórdia, graça do Senhor, estão vindo, estão aparecendo e a gente agora está vendo tudo se cumprindo no tempo determinado pelo Senhor. Né? A gente faz planos, às vezes coloca uma meta, mas Deus fala assim, espera aí, tem mais uns 6 mesinhos para ti aqui ainda. Né? Então a gente está crendo que agora, continuem orando, hoje era para estar sendo decidido lá em Portugal o envio da nossa carta para cá, porque nós precisamos dessa carta junto com a carta da nossa igreja para levar no consulado, e aí sim, depois da análise, o consulado diz para a gente assim, vocês têm 60 dias ou 90 dias para entrar em Portugal. Então, dentro dessa data, depois da liberação do consulado, é que a gente pode. O nosso entendimento é que nós cheguemos lá no mínimo 2 meses antes de setembro, e daí dá entre junho, né, finalzinho de maio. Por quê? Porque setembro é o início do ano letivo lá, e as crianças precisam entrar dentro do ano letivo deles, né, que começa em setembro. Então, continue orando por nós, né? O Senhor tem feito coisas maravilhosas, a gente tem se surpreendido, tamanho o agir de Deus nesse chamado que a gente tem recebido do Senhor e caminhado. Eu trago também um abraço da Primeira Igreja Batista em Balneário Camboriú, né, do pastor Silas, do pastor Fábio, meus pastores lá também, e que os irmãos sintam-se sim abraçados por nossa igreja também, né? E os homens, muito obrigado por comparecer lá. Segunda-feira foi extraordinário. E eu queria pedir pro meu mano lá, o Matheus. O Matheus vai soltar um videozinho ali sobre Portugal. Prestem atenção, fazendo favor. E a falta de ajude o povo europeu a encontrar esperança e vida através de Jesus. Se envolva nessa luta para que as igrejas batistas não percam suas Nós foi um continente que enviou felicidades no resto do mundo, mas isso não está mais a acontecer. Nós precisamos agora de ser prioridade. Algumas pessoas dizem que a própria igreja precisa ser prioridade. Ajude na digitalização das igrejas europeias, assumindo um compromisso de oração pelos missionários. Sem vocês seria impossível nós estarmos aqui. Vocês são bênção nas nossas vidas. Queremos agradecer e cuidar das orações do nosso povo batista brasileiro. Importa que os seus joelhos, sejam ali na tarde, orando pela nossa vida. Nós não temos nada que não é povo da irmã. Eu sei que o êxito do nosso ministério de missões mundiais se deve à vossa dedicação. Aí às vezes eu vejo que estamos todos cansados, mas nem que Deus nos levanta com as orações, nós agradecemos as suas orações, porque com elas nós temos essa alegria, nós temos a força, nós temos a coragem de estar aqui. Nós agradecemos de
orações do mundo, essas festas. Entendemos que sem esse tempo de oração nós não conseguimos vencer as batalhas, as lutas, as forças contrárias que encontramos aqui em Portugal. Você também pode sustentar essa obra, participando da campanha de missões mundiais em sua igreja. E se Deus está chamando você para um trabalho no campo europeu, não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Amém. Não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Os muçulmanos, em conversa com o último missionário que teve lá na igreja do Sudão, ele é um muçulmano convertido, ele falou para mim assim, ó, Marquinho, os muçulmanos estão comprando as igrejas evangélicas antigas e transformando em mesquitas, lá na Europa. E ele falou mais, presta atenção vocês brasileiros, porque a meta deles é vir para o Brasil, porque sabem que o Brasil é o último celeiro de missões mundiais, antes da volta do Senhor Jesus. E eles estão investindo pesado no Brasil, casando seus homens com as mulheres brasileiras para que seja impedido esse potencial missionário. Sabem que o muçulmano ele casa com uma, casa com outra, casa com outra, casa com outra, e aí ele tem uma multidão de filhos, e aí eles expandem o Islã, não é? E aí toda a cultura deles é impregnada dentro da nossa nação, e às vezes a gente nem percebe. E nós, como cristãos, muitas vezes a gente sofre para mandar um missionário, e eles investem pesado, não é? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor conserve a visão dessa igreja, pastor. Meu, que visão! As portas do inferno não hão de prevalecer contra essa igreja, contra a igreja do Senhor Jesus, porque não tem igreja missionária usada pelo Senhor que Satanás possa travar, porque ela vai na unção e no poder do Espírito Santo, porque é o Espírito que conduz, é Ele que caminha por meio da igreja. Nós somos simplesmente meros vasos usados nas mãos do Senhor. E para começar nossa mensagem na noite de hoje, a mensagem Deus já tinha colocado no meu coração e eu mudei a mensagem. Eu disse, não quero essa mensagem não, eu vou pregar outra coisa que Deus já fez eu pregar domingo passado lá na PIB. E aí eu tô lá tranquilo, eu ia dar uma descansadinha depois que cheguei da EBD, eu dei a EBD hoje de manhã lá em Balneário. E aí a Karen assim, ô Marco, olha aqui a música que a líder do louvor, que a Aline escolheu. E ela botou uma música. E eu vou pedir depois para a Aline cantar no final, gente, porque essa música, essa passagem bíblica dessa música, fez Deus me trazer novamente para a mensagem que Ele queria que eu pregasse. E aí eu disse, não pode, cara. Não, eu já aprontei a mensagem, não vou lá buscar, não vou. E aí o Espírito Santo, não, cara, não tem, é tu que manda, eu que mando, tu obedece. Então tá. E a música faz chover. Quem sabe a Aline cante no final aí, né? Com o pessoal do louvor aí. A Kari está aí para dar um auxílio também. Mas vamos para a palavra. Gênesis capítulo 2. Depois dele ter criado todas as coisas, no capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus todas as coisas. No Gênesis capítulo 2, versículo 6, ele dá uma ordem dizendo que de todas as árvores do jardim o homem poderia comer livremente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não pode comer, cara. Não come, não toca. Não chega perto. Entendeu? E aí, Gênesis capítulo 3, versículo 6, os irmãos conhecem a história, a serpente sagaz vai lá e engana a Eva toma do fruto e come, e ela dá também ao seu marido, e ele come. Então entendemos que ali entrou o pecado na humanidade, a desobediência. Eles tomaram do fruto que Deus falou que não era para tomar, e eles comeram do fruto, e aí eles foram expulsos do jardim. E esse pecado fez com que agora a humanidade morresse, os homens, aqueles que nasceram, todos nós somos descendentes de Adão,
aqueles que nasceram, agora eles morreriam física e espiritualmente. Foram expulsos do jardim. E aí Salmos capítulo 7, versículos 13 e 14 vai dizer que Deus agora ele desembainhou a sua espada e ele está com o seu arco afiado para lançar o seu golpe mortal sobre toda a humanidade, porque agora a humanidade está debaixo de pecado. E aí o Senhor está lá com o arco apontado para nós, e agora ele vai e ele quer matar a humanidade, porque a humanidade agora não se rendeu a ele, ela quis virar as costas para Deus e se voltar contra o Senhor. E aí o que acontece? Precisava agora um sacrifício ser feito, porque Deus ia nos matar, literalmente toda a humanidade está encerrada debaixo do pecado, e só tem uma coisa que livra o homem do pecado, a morte, e precisava morrer alguém. E aí a gente diz, não pastor, quantos eu já ouvi falar isso para mim? Não, meu sogro, tomara que ele nunca assista isso, meu sogro veio e falou assim, nada disso, Deus não mata ninguém. Não mata? Eu firo e eu saro, eu mato e eu faço viver, e não há quem possa escapar das minhas mãos, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. O que acontece com Ananias e Safira no Novo Testamento? Quando eles desobedecem a Deus, tomam daquilo que podia ser deles já, mas eles falaram que tinha entregue tudo, não entregam uma parte, eles retêm uma parte daquilo que era para eles colocar diante do Senhor, porque afinal de contas a igreja em Atos era uma igreja viva, era a igreja que se doava num todo, ela não se doava pela metade, e aí eles retêm parte, e aí eles mentem ao Espírito Santo, e os dois são mortos naquele dia. Olha só, não volte as costas para o Senhor, não o desafie, porque ele pode te matar nessa noite. Que pesado, pastor, essa é a palavra, com Deus não se brinca. A palavra de Deus é santa, nós estamos diante de um Deus santo, e se nós estamos aqui reunidos como igreja, a Bíblia diz que aqui é um lugar santo, porque nós estamos aqui, e nós somos cartas vivas, marcadas pelo sangue do Cordeiro, e nós, enquanto caminhamos, a presença do Senhor caminha conosco, porque Ele está em nós, Ele habita em nós, pelo poder do Santo Espírito, que foi derramado no Pentecoste. Mas aí o que acontece? Precisava alguém pagar o preço, porque senão Deus nos mataria. Precisa pagar o preço, e agora quem vai? Não poderia ser eu e nem você, porque a Bíblia diz que era necessário um sacrifício puro, santo e agradável a Deus. E nós, os homens, agora foram contaminados pelo pecado, não pode pagar o preço. E aí esse preço teve que ser pago pelo nosso Senhor e Salvador. E aí os três se reuniram lá onde eu chamo o conselho da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aí eles ficam lá, um organiza, o Pai é quem arquiteta tudo, planeja, o Filho é o executor e o Espírito Santo é o que aplica a obra de redenção agora nas nossas vidas. E aí o Filho diz, eu vou lá, eu vou morrer por eles, eu vou pagar o preço que eles não podem pagar, porque agora estão todos condenados, e agora eu vou morrer por eles. E aí João capítulo 19, versículo 28 ao 30 vai dizer assim, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, o último cálice. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O que ele disse? Tetelestai. Está consumado. Está tudo pago. Agora eu paguei o preço, a dívida impagável, que vocês não poderiam mais fazer para se achegar à minha presença. Agora eu abri, o véu foi rompido, agora o acesso está liberado. Pode entrar agora no trono da graça, pode se apresentar diante do Senhor pelo sacrifício puro. Mas ele morreu. Mas ao terceiro dia, Maria foi visitar o túmulo, capítulo 20, do 11 ao 16, Maria vai visitar o túmulo, e aí chega lá, ela vê um e ela acha que é o jardineiro, e ela, Senhor, eu vim aqui visitar o meu Senhor, eu quero saber onde é que o colocaram. Ela não reconheceu, e aí o anjo, a pessoa, o ser, olha para ela e diz assim,
Maria, por que choras? Ela, no momento que ela reconhece a voz, ela diz: Rabone, meu mestre, tu ressuscitou mesmo. Tu falaste que tu ia ressuscitar e agora é uma verdade. Eu estou vivo, Maria. Maria, vai lá, fala para todo mundo, Maria. Agora fala que eu estou vivo e que agora eu vou diante de vocês para Galiléia e lá eles me verão. Chama todo mundo, chama os apóstolos, chama a galera, reúne a banda, o coreto, eu vou estar lá na presença deles. Vamos lá. Sabe o que está acontecendo aqui? Colossenses capítulo 2, versículo 12 em diante. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, aqui não é batismo nas águas, aqui é o batismo em Cristo, naquele dia em que pela fé eu entreguei a minha vida para ele na cruz do Calvário, pelo reconhecimento da morte dele e ressurreição, a morte de cruz. Então, sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quem é o poder de Deus? O Espírito Santo, que ressuscitou ele dentre os mortos. Ele ressuscitou ao terceiro dia, glória a Deus, aleluia. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que sacrificar, não pode ir lá porque tem um véu, só o sacerdote e o sumo sacerdote pode entrar uma vez por ano, mas agora ele está dizendo que o caminho está liberado, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele na cruz removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando todos os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! O que aconteceu aqui? A maior vitória da humanidade, a maior vitória que a humanidade já viu, o Cristo, Senhor de todas as coisas, aquele que ninguém tem mais poder do que ele, porque como já foi falado aqui pelo pastor Sérgio, toda a autoridade foi dada a ele, e ele agora tem toda a autoridade no céu e na terra, e ele é aquele agora que envia a igreja. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, começando agora por Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, porque agora eu detenho todo o poder, porque foi eu que morri, eu que ressuscitei ao terceiro dia pelo poder do Espírito Santo que me resgatou lá, foi ele que fez isso, e agora ele traz aqui um simbolismo de guerra romano. Como é que funcionava lá em Roma? Quando eles saíam para as batalhas contra os exércitos inimigos e eles ganhavam as batalhas, eles eram vitoriosos, eles entravam em Roma com toda a pompa do exército romano, todos eles à frente, e todo o exército inimigo que perdeu a batalha, todos eles algemados, todos eles acorrentados e nus. Eles eram colocados como chacotas durante a entrada em Roma, e eles passavam pelas principais ruas da cidade, todos eles nus, todos eles ali envergonhados, porque eles tinham sido vencidos pelo exército romano. E esse é o simbolismo aqui. Paulo sabia muito bem disso, era um militar, e ele pega esse contexto e ele fala que foi isso que Jesus fez com Satanás, seus demônios e a morte na cruz do Calvário. Ele triunfou sobre eles, ele os envergonhou, ele deixou eles pelados, ele botou eles e expôs para toda a humanidade ver que eles não mandam nada, quem manda é o Senhor, porque é Ele que detém todo o poder, Ele é o Senhor da igreja, Ele é aquele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês alcançarão descanso para as vossas almas. O Senhor é humilde. Vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Creiam em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, diz a palavra. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto?
Oh, Senhor, Tu estás aqui. Aviva a Tua igreja, Pai. Aviva a Tua igreja, porque ela é que vai. Amém. Glória ao Teu nome, Jesus, porque Tu és Senhor de todas as coisas. Tu triunfaste sobre a morte, os demônios, todos os principados e potestades nas regiões celestiais. Tu os destronaste e agora Tu és o detentor, Tu és aquele que está à destra do Pai. E aí Mateus 27, 51 vai dizer que muitos, quando o Senhor Jesus ressuscitou, olha só, Ele não ressuscitou sozinho, muitos dos mortos ressuscitaram com Ele. E a palavra de Deus vai dizer que eles entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. E aí 1 Coríntios 15, 6 vai dizer que ele, Jesus, foi visto por mais de 500 testemunhas. Ele foi visto ressurreto. Provas oculares da ressurreição do Senhor. Ele foi visto vivo por mais de 500. E o que mais? Atos 1. Vamos lá, esse texto é fantástico. Agora ele dá uma ordem. Ele está ressurreto, ele está vivo, ele está cheio de glória, cheio de poder. E agora ninguém mais pode detê-lo. E aí ele diz assim no capítulo 4: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, a cidade santa, mas que esperassem a promessa do Pai. Qual era a promessa? Disse ele: de mim ouvistes. Está lá em Lucas, capítulo 29, que ele vai falar. Mas aqui ele está dizendo: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ei, vocês, tem outra coisa para vocês. É muito melhor, é muito maior. Vocês serão batizados com o Espírito Santo, e não muito depois desses dias. E aí o 8 vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, porque não pode tu ser testemunha se tu não receber o Espírito Santo. Não pode tu pregar a palavra se tu não receber o Espírito Santo, porque vai ser só mais uma palavra, não vai ter nada lá dentro. Lá dentro não vai mexer nada, mas se o Espírito Santo estiver aí dentro, tu vai falar uma palavra e a pessoa vai cair prostrada. Se o Espírito Santo estiver aí dentro, tu vai colocar a mão sobre a tua casa e o diabo não tem mais poder lá. Se o Espírito Santo está aí dentro, nada pode prevalecer contra você, porque é o Espírito que mexe. Imagina, Josué vai entrar em Jericó, e aí os sacerdotes saem levando a arca, e a palavra do Senhor dizia: quando os pés deles colocarem o mar vai abrir. Tinha dúvida de que o mar ia abrir? Não tinha. Por quê? Porque com eles, no meio deles, ia a presença do Senhor na arca. A Shekinah, a manifestação do Senhor estava na arca. E quando eles colocaram os pés nas águas do Jordão, o Jordão se abriu e eles passaram a pé enxuto pelo meio do Jordão. Gente, imagina o tamanho daquela muralha de água que ficou ali e o povo passando. E o exército de Jericó lá em cima da muralha. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Esses caras vão invadir a cidade, eles vão, olha lá, estão passando no meio do mar. Como pode um negócio desse acontecer? Nunca se viu ninguém fazer isso sobre a terra. Só o povo de Deus, só o Israel do Senhor pôde fazer isso. Passar pelo Mar Vermelho, passar pelo Rio Jordão e chegar do outro lado. É só a igreja que faz isso. É a igreja que passa pelo meio do Jordão, que é o deserto muitas vezes. E ela chega agora pela manifestação do Cristo vivo e ressurreto na Canaã celestial. É só a igreja que faz isso. E aí, permaneçam na cidade. E aí, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O que está acontecendo aqui? Lembra? Olha só o que está acontecendo. Jesus agora deu essas palavras para ele: vocês vão ser testemunhas pelo poder que eu vou derramar sobre vocês. E agora ele começa a levitar. Ele começa a sair do chão. Tu imagina agora, o pastor Sérgio está aqui pregando e ele começa a sair do chão. Imagina um negócio desse, que loucura que não ia ser. Gente, eles ficaram apavorados, no mínimo. No mínimo eles ficaram apavorados. E ele começa a sair. Sabe o que está se cumprindo ali? O Salmo 24. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória?
o Senhor forte e valente, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, o Senhor forte e valente, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aqui estavam 40 dias, foi o tempo que o Senhor Jesus ficou com eles. Aqui era agora a manifestação que iria acontecer no Pentecostes. E aí, ali um pouquinho, ali vai dizer assim, ó, eles estavam olhando fitos aos céus, e aí apareceram do lado deles 2 varões galileus, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Gente, não se preocupe, ele está indo, mas ele virá do mesmo modo. Num momento, a Bíblia diz, num abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz que a trombeta soará, e nós teremos um encontro, se não estivermos mortos até lá, um encontro com o Senhor nos ares, porque ele virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, não pouca glória, muita glória. O texto é bem claro, o texto diz isso. E aí ele vai, e o que acontece agora? 40 dias depois, lembra, Pentecostes, 50 dias, Jesus caminha com eles 40 dias, e Jesus diz que era para eles permanecer na cidade. Ele foi visto por quantos depois de ressurreto? Mais de 500. E quando Jesus diz que é para eles permanecer na cidade, estavam lá na cidade trancados 120. Trancados no cenáculo. Faltam uns 380 no mínimo. Onde está? Sumiram. Quando o Senhor foi, eles sumiram. Deram no pé. Muitas vezes isso acontece quando o pastor ele tem uma visão além do alcance, né? Como ele dizia, né? A visão além do alcance. Ele tem uma visão lá na frente, cara. Ele diz, vamos fazer que vai dar certo. Vamos lá, cara. Compra a ideia, igreja. Vamos junto. Muitos dão no pé. Vão embora, porque não querem encarar. Porque na hora de o cerco fechar, de a batalha se concretizar, é difícil. Mas depois, a Bíblia diz, vem a bonança. Depois vem a bonança. A conquista todo mundo quer, mas a hora da batalha, a maioria não quer. A maioria faz corpo mole, tira o corpo fora, não é? E aí o que acontece? Ele sobe. Estava lá ele, 120, trancadinho dentro do cenáculo. Trancadinho. De repente, Atos capítulo 2, eles estão lá tremendo de medo. Aí Atos capítulo 2 vai dizer assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E pousaram sobre eles, apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E aí o que acontece agora, pastor? Começa o deboche, porque agora tu é crente, cara, agora tu tá cheio do Espírito Santo, e agora as pessoas começam a debochar, e aí eles começaram a debochar e falaram o quê? E olha lá, cara, tá tudo bêbado, tá tudo travadão, cara, olha lá, aqueles crentes tão loucão, olha só. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, porque tinha acabado de receber o poder do alto, ele se levanta no meio daquela multidão e diz: ei, estavam ali, você vai ler o capítulo 2 de Atos, todas as nações debaixo da terra representadas, uma representação de cada um da face da terra, do povo daquela época, e todos eles, olha só, cada um os ouvia falar em sua própria língua materna. Pensa, cara, o português falava com o espanhol, que falava com o inglês, que falava com o italiano, que falava com como é que é? Ucraniano, que falava com o russo, não tinha problema nenhum, e ele se levanta e, não, tá cheio de monstro, cara. Muitas vezes é assim lá na escola, né? Tu tá doidão, né? Cara, que seguir essa fé aí nada. Vamos curtir a vida, né? Vamos pegar as gatinhas. Vamos pegar os meninos. Vamos trair a esposa. Vamos trair o esposo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso é deboche das trevas. As trevas não tem mais o que inventar, e eles ficam na mesmice.
Eles ficam tentando desestruturar as famílias. A família é a célula máter da sociedade. Tira a família, tudo se destrói. Por isso que Satanás tem tentado atacar principalmente a família. O principal alvo dele é a família. E o segundo é as crianças. Porque se não preparar as crianças, amanhã não tem candidato ao ministério. Amanhã não tem profeta, amanhã não tem pastor, amanhã não tem missionário, amanhã não tem nada. Então o alvo deles é esse, as crianças. E lá em Portugal tem 3 milhões de crianças que não conhecem Jesus. Nunca ouviram o nome de Jesus. Nunca tiveram uma Bíblia. Nas suas casas nunca se ouviu uma oração. Eles nem sabem o que é uma igreja, porque perto da casa deles nem tem uma igreja. E aqui, se a gente rodar aqui Gaspar, deve ter várias igrejas. Porque lá perto da minha casa é assim. E lá não tem. Mas o Espírito Santo agora foi derramado. E aí Pedro se levanta no meio daquela multidão, porque ele recebeu o dínamos e ele diz, não tem nada disso aí. Não tem nada disso aí não tem nada de cheio de mosto, não está ninguém embriagado aqui. O que está acontecendo aí que vocês estão vendo é a promessa de Joel. O que dizia a promessa de Joel? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos servos e vossas servas, até sobre eles eu derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Não tem nada de embriaguez, tem poder do Espírito Santo para ser derramado, e foi derramado no Pentecostes. Toma posse, igreja, é só tomar posse. O Espírito Santo foi derramado, o Espírito Santo está sobre a igreja precisa só se apoderar e pedir para o Senhor Jesus, me enche, cara, me enche como nunca o Senhor me encheu antes. E a palavra do Senhor vai dizer, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho onde há devassidão, contenda, não fica no meio da contenda, mas enchei-vos do Espírito, igreja. É isso que nós precisamos para testemunhar até os confins da terra, nos encher do Espírito Santo, porque para isso fomos chamados, para isso agora nós somos motivo de chacota, para isso agora nós somos motivo agora de sermos resposta para o mundo. O mundo tem só e clama só por uma coisa, eles precisam de uma resposta, e só a igreja tem a resposta para o mundo. É só a igreja, nós somos a resposta para o mundo, não porque somos melhores, nada disso, porque somos miseráveis, mas o Senhor nos amou, entregou a vida por nós nos entregamos a Ele, nos submetemos à sua autoridade, e Ele derramou sobre nós o poder do Espírito. E agora, onde nós vamos, nós somos um agente do Senhor, nós somos testemunhas vivas do Senhor sobre a face da terra, e foi para isso que nós viemos aqui, estamos indo para Portugal, e eu creio que essa igreja, cada um de vocês também tem um chamado em algum lugar do mundo, seja aqui onde o Senhor nos levar, mas não pare. Quando o Senhor te chamar, obedeça. Não adianta fugir do chamado do Senhor. Não adianta lutar contra o Senhor. Não lute contra Ele. Obedeça. Não lute contra o Senhor. Obedeça. O Cristo já veio. O Espírito já foi derramado no Pentecostes. Aleluia. O poder está à disposição. Mas muitos, assim como na Europa, olha só, a igreja, ela perdeu um pouco. Gente, é lindo demais, vocês têm um pastor apaixonado por missões, e é por isso que eu amo também a PRIO de Balneário Camboriú, porque o pastor Silas e o pastor Fábio, eles são apaixonados, eles são alucinados por missões. Gente, a outra igreja que eu era membro antes, o pastor que me batizou, era apaixonado por missões. Gente, caminhem junto. Missões é o centro da vontade de Deus. Deus ama missões, Ele foi o maior missionário, e Ele enviou o seu filho, o maior missionário que já teve sobre a terra. Missões é o máximo. Mas lá na Europa, e a igreja aqui, não nós, mas a maioria das igrejas, fechou os olhos para a Europa. Porque, afinal de contas, como eu falei da última vez aqui, a Europa, muitas vezes eles não querem ir ou não querem enviar, porque no nosso coração, eles têm dinheiro, cara, deixa eles lá, vamos enviar para a África. Gente, nós precisamos fazer uma coisa sem omitir a outra, é isso que a Bíblia diz. A África precisa, o pastor pregou aqui, a Ásia precisa, mas a Europa não pode ser descartada. Espiritualmente ricos, riquíssimos, como eu falei da última vez, mas financeiramente riquíssimos, mas espiritualmente pobres, carecem da graça de Deus. E aí Tito 2,11 vai dizer que o quê? Que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a
Todos. Todos. Não é só um lado. Todos. É a graça de Deus que se manifestou. E a igreja está muitas vezes, sabe o quê? E aí vem a música. Está igual ao moço de Elias, de 1 Reis 18, 44. O que aconteceu lá? Elias tinha dado uma palavra, e olha só a fé de Elias. Ele disse, sobre a minha palavra não vai chover sobre a face da terra, até o dia em que eu falar que vai chover. 3 anos e meio não chovia sobre a terra de Israel. 3 anos e meio se levantou o pior rei de Israel, o rei Acabe, e a Jezabel, sua esposa, que se prostituía com demônios, com ídolos. 3 anos e meio não chovia. E quando ele entendeu do Senhor que era o tempo de falar, que daria chuva, ele chama o seu moço e diz, sobe lá no cume. Vai lá no cume e vê o que tem lá. O moço foi, desceu, falou, não tem nada lá, Elias. Sobe de novo. Servo obediente, sobe e faz quantas vezes o seu Senhor mandar. Se Deus mandar tu 100 vezes, vai 100 vezes, cara. Ele sobe segunda vez, desce, não tem nada lá, Elias. Certo? Ele pensou, ele vai deixar eu descansar agora, né? Sobe de novo. Lá vai ele, desce, nada. 4, nada. 7ª vez. Ih, aleluia. Ele sobe e ele vem para Elias e diz assim, tem uma nuvenzinha lá, o tamanho da mão de um homem. Elias bate e diz assim, prepara as coisas, prepara a casa, fala para Acabe que prepara tudo, porque vem chuva sobre a terra. Prepara a tua casa, abre as comportas do céu, Senhor, porque nós estamos preparando a nossa casa, a nossa vida, porque sabemos que vem chuva de bênçãos do Senhor. Não é uma chuva da bênção carnal, mas é uma chuva das bênçãos espirituais sobre as nossas vidas, sobre a igreja. Prepara o teu coração, prepara a tua vida, porque vem chuva serôdia do Senhor sobre a tua vida, igreja. E a igreja recebe o avivamento do Senhor, porque agora é isso que essa chuva representa. A chuva é aquela que rega a terra e traz comida, e traz farinha, e traz o óleo, e traz o azeite, e ela é regada pela chuva do Senhor. E é isso que a nossa vida precisa. A nossa vida precisa de um avivamento. Ela precisa da chuva do Senhor. E Portugal não é diferente, a Europa não é diferente, porque muitos dos que estão lá, os obreiros, pastores, que estão lá há vários anos, eles já estão cansados. É uma geração cansada, que o fogo do avivamento, talvez a chama esteja um pouquinho apagada, mas nós precisamos chegar lá e levar a chuva do Senhor. Acende isso aí. Prepara a tua casa, prepara esse continente, Senhor. Prepara a Europa, Deus. Manda chuva para lá, Deus. Que não seja nós ou ninguém, Deus, que esteja à frente, mas o teu Espírito, a tua presença, o poder do Espírito Santo, vá diante de nós. E quando nós chegarmos lá, já esteja tudo preparado para o Senhor. Nós só vamos colher, porque o Senhor é aquele que faz tudo. A gente não serve para nada, a gente só serve para obedecer e fazer aquilo que Ele manda. Porque é Ele que vai adiante, é Ele que conquista, é Ele que traz o pecador arrependido, é Ele que faz a pessoa se prostrar diante dEle. É Ele que faz isso. O Senhor é bom. Foi isso que a Raabe, uma cidade de Jericó que seria toda condenada. E Raabe, ela na conversa com os espias, por isso que ela foi salva. Na conversa com os espias, ela diz assim, olha, eu sei o espanto que esse Deus de vocês tem causado aí. E o povo está apavorado, mas eu reconheço que Ele é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra não tem Deus como Deus de vocês, e eu me rendo diante desse Deus. Por isso que foi feita uma aliança com ela, por causa do fio escarlate, que foi colocado nos umbrais, na janela da porta dela, e aquilo representava a presença do Senhor, a aliança com o seu povo, de que quando eles entrassem para destruir a cidade, ela não seria destruída, nem a sua casa, por causa do sangue que representava aquele fio escarlate. E é o sangue de Cristo que agora marcado nos umbrais do nosso coração, nos leva para a eternidade com Ele. E é isso que nós precisamos e queremos pregar lá em Portugal. Salvação, porque eles também carecem da graça e da misericórdia do Senhor. Apruma a tua vida, coloque-se diante do Senhor e que nós possamos entender, assim como o moço de Elias e todo Israel, que a chuva desceu sobre a terra.
Pode ser, muitas vezes, aos nossos olhos, uma pequena nuvem. Pode ser uma pequena nuvem, mas diante do Senhor não é uma pequena nuvem. Olha só, John Wesley, ele dizia uma frase que era o seguinte: não temos outro negócio nessa terra a não ser ganhar almas para Jesus. Padre Pio, olha só, um padre, hein? Ele diz o seguinte: ocupe seu tempo ganhando almas para Jesus. Spurgeon ninguém conhece, o cara extraordinário, o príncipe dos pregadores. Sabe o que ele dizia? Uma fé pequena leva almas até o céu. Uma fé grande leva o céu até as almas. E é essa fé que nós precisamos ter. A fé que faz a presença de Deus, a Shekinah de Deus ser derramada no nosso meio. Para que a gente compreenda o mistério, aquilo que está oculto e que foi revelado em Cristo para nós, igreja, antes da fundação do mundo. Porque foi lá que o Cordeiro foi crucificado, antes da fundação do mundo. John Knox dizia: dá-me as almas da Escócia, Senhor, senão eu morrerei. Olha só, quando a igreja, praticamente, eu digo aqui, a maioria, mas não toda a igreja, mas aquela igreja que se esqueceu da Europa, e agora nós vemos um mover de Deus, e agora não foi Deus que fez, mas Deus permitiu, esse é o meu entendimento. O Deus fez agora com que os olhos do mundo, os olhos de toda a humanidade se voltassem para a Europa, por causa da guerra da Rússia com a Croácia. Todos estão olhando para lá. E sabe o que está acontecendo? Lá em Portugal, as igrejas estão reunindo seus membros, as comunidades locais, levantando recursos, mantimentos e arrumando as carrinhas, aqui é a Topic que a gente chama, e indo até as fronteiras, trazendo os ucranianos, sustentando eles, dando comida, trazendo eles, fazendo a residência deles no país, para que eles possam ser agora cuidados pelos portugueses. Olha só, Deus quebra o coração duro do português. É Ele que faz, não somos nós. Os olhos do mundo agora se voltaram para lá. O continente esquecido pelo Evangelho. O continente que sim, antigamente abandonou a paz, a fé. Mas existe uma nova geração que precisa abraçar a fé e precisa conhecer a fé. E aí Jonathan Edwards, que escreveu o livro Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele passava 13 horas por dia orando. Não tem avivamento, não tem arrependimento sem momento de oração com o Senhor. John Wesley, 1728, na Inglaterra, quando ele pregava, as pessoas ficavam apavoradas e só pensavam em arrependimento. John Wesley, Charles Wesley, o irmão de John Wesley, ele era o cara, o ministro do louvor. Quando ele louvava a Deus, o céu descia na terra, irmão. Quando ele abria a boca para cantar, o céu descia, o mover descia. A presença poderosa do Senhor era naquele lugar. George Whitefield, 1714, 1770, cooperador de John Wesley, com sua oratória fantástica, ele arrastava multidões. Evans Roberts orava para que Deus o enchesse e enviasse o avivamento ao país de Gales. Isso em outubro de 1904. Sabe o que ele tinha? Sabe qual era a organização do culto deles? Olha só, ele tinha 26 anos. Ele ensinava os jovens a orar assim: envia, Senhor, o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. E eles faziam 4 coisas: confissão de pecados em todas as reuniões, confissão de pecados, abandono de qualquer pecado, obedecer tudo que o Espírito Santo ordenasse e confessar a Cristo abertamente. Olha só, isso começou a ser impregnado no coração das crianças, e o avivamento veio através dos jovens. Até as crianças evangelizavam, o púlpito brilhava e os bares se fechavam naquele lugar. Gente, as crianças começavam a pregar e o púlpito brilhava. Imagina tamanho poder e glória do Senhor naquele lugar. O avivamento do país de Gales. Abre aí na internet, procura, pesquisa sobre os avivamentos que já aconteceram. O Senhor é poderoso e Ele continua a mover a igreja. Ele continua derramando poder sobre a igreja, para que ela vá no poder do Espírito e ela arraste multidões pelo poder do Senhor, do Espírito do Senhor. É isso que é avivamento. Avivamento é um poder sobrenatural de Deus que nos compunge e a gente não consegue dizer não. A gente é obrigado a ir. A gente é obrigado a ir, assim como Jonas foi para outro lugar e não foi para Nínive. E Deus fez com que ele fosse aí tragado pelo grande peixe, foi vomitado lá. E ele entra na cidade e ele prega. E 120 mil pessoas se converteram, que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E assim é a Europa. Eles não sabem o que fazem.
Essa foi a palavra de Estevão. Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Arruma a tua vida, que está chovendo sobre a face da terra. Abre a tua boca, come o que eu te dou. Ainda que no teu estômago pareça amargo, mas na tua boca será doce como mel. É o Senhor que te dá. É o Senhor que dá a palavra santa dele na tua boca. E tu precisa digerir isso, para que depois ela seja colocada para fora. Tu precisa ser alimentado por essa palavra, para que tu, quando for desafiado por alguém, tu possa ter na tua palavra, no abrir da tua palavra, da tua boca, saia a palavra que o Senhor tem para aquela vida. O Espírito Santo é o poder de anunciação do Evangelho até os confins da terra. É o Espírito Santo que faz, não somos nós. Depois deles ouvirem a pregação de Pedro em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que, ouvindo eles essas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, lá de Joel, para os que estão longe, lá na Europa, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo naquele dia um acréscimo de quase 3.000. Um dia. Tu pode viver a tua vida toda pregando sem o auxílio do Espírito Santo, não vai acontecer nada. Mas um dia, usado pelo poder do Espírito Santo, é 3.000. Um dia, usado pelo poder do Espírito Santo, enche esse lugar. Um dia, pelo poder do Espírito Santo, a palavra que está sendo pregada aqui, olha essa igreja, gente. Quando eu vi aqui a primeira vez, eu me apavorei. Eu não sabia que a congregação tinha explodido, pastor. Gente, isso virou um baluarte do Senhor. Isso virou um lugar onde o Senhor colocou sua bandeira. E agora ele diz: aqui é eu que mando. E agora as portas de Gaspar, as portas do inferno que estão sobre Gaspar não vão prevalecer. Porque tem uma igreja viva aqui. E eu comando essa igreja. Porque eu dou palavra de sabedoria na boca deles, para que eles vão adiante e anunciem o evangelho da salvação. É bom ouvir a voz do Espírito Santo que chama. É muito bom. O mundo precisa de Jesus. O mundo não precisa de mais nada. O mundo precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor está nesse lugar. Desde a ministração dos louvores, a palavra do pastor Sérgio, Deus, já no começo do culto, Deus, que maravilha, Deus, porque o Senhor já estava ali movendo tudo e foi mais uma confirmação que o Senhor me deu, que era exatamente para essa palavra ter sido pregada no dia de hoje. Deus, obrigado por essa igreja ter aberto as portas para nós, para que nós como família pudéssemos ter sido adotados por eles, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Agora, porventura, eu oro, Deus, pedindo, se tem alguém aqui que nunca teve um encontro genuíno com o Senhor, de repente você está do lado de cá do Rio Jordão, você não conseguiu atravessar o rio e chegar do outro lado na terra que mana leite e mel. E essa terra que mana leite e mel, só o Senhor Jesus pode nos dar, porque é a Canaã celestial, é o céu. Se você quer fazer um concerto com o Senhor, se você quer entregar a vida para o Senhor nessa noite, se você quer fazer esse pacto, essa aliança, assim como o Raabe fez, fique de pé. Ou melhor, vem aqui na frente, porque todos já estão de pé. Vem aqui na frente, não tenha vergonha não. Gente, o Espírito Santo está nesse lugar. Vem aqui na frente. Jovens, mulheres, crianças, velhos. Venham aqui na frente. Entreguem-se para o Senhor de toda a terra. A arca, a Shekinah,